Welcome to the opening sessions Europe Union Brazil matchmaking event. I welcome you all participants and bioenergy entrepreneurs for this interesting event to matchmaking of business in biogas in Argentina, Brazil, Chile, and Colombia. This morning, we're gonna have very interesting presentations welcoming from Stephanie Horrell, talking about biomethane applications. We will have Harman Decker, and then Alessandro Gardeman presents us with trends and future of biogas and biomethane in Brazil. To complement with financial projects, we have Paulo Ferreira from BRDR, and then Eduardo Luvizon talking about private equity on biogas projects. And then Ricardo Miller will present us with the partnership of low carbon and UNIDO with United Nations Industrial Development Organization. And then on the end, Pedro Ubeda will present us the support tools for the Low Carbon Brazil Action Programme. And in the end, we're gonna have a session to talk about your questions and answers. So please do not hesitate to write your comments and questions on the Zoom chat. We're gonna be glad to hear them and to talk about them in the end of the session. Each participant will have around 10 minutes for their speeches and talks. So dear participants, when you reach about minutes, I'm gonna raise the hand and call you out to say you have a few minutes left. It's important that we stick to the schedules, so we have everyone here has a long day ahead. Also, I would like to make sure our international participants check that we have a simultaneous translation option. So please, Portuguese and English, on the Zoom, we have our translators here online with us. So to start, please, I welcome Stephanie Horrell, a Programme Officer at European Union Delegation to Brazil. Please, Stephanie, the floor is yours. Thank you, Nicolas. Good morning, afternoon, everyone. My name is Stephanie Horrell. I'm a Program Officer in the European Union Delegation to Brazil, here based in Brasilia. I'm very happy and grateful to welcome you to this first matchmaking event for Brazil within the framework of the Low Carbon and Business Action project that is funded by the EU. As you may know, this project is already in its second phase, and Brazil has been already participating in our first phase. So the Brazilian market for the Low Carbon and Business Action Program is already very well known and mature. I just wanted to give you some few words about why the European Union is funding this project, why the European Union is trying to favor matchmaking between private entities with public money. The main rationale behind it is what you may have heard of, the EU Green Deal. So we adopted and we presented at the last COP 25 in Madrid our new bet for the future, because the EU Green Deal, as we say, is not just about protection of the environment and aligning with the Paris Agreement. It's really the new growth strategy of the EU. So it is embarking the EU and its member state into a transition that is totally changing the way we are going to produce and consume in the future. The reason why we adopted this EU Green Deal is based on science and facts that are setting, the trends for the future of the planet if we do not act now. So
Of course, the public policies and public authorities and lawmakers, they have a lot to do in order to build this new growth strategy and build this path towards a more sustainable planet and a more sustainable way of producing and consuming. But obviously, one of the key actors is the private sector. You are the one setting the path for ensuring that the way you produce and the way you made us consumer consume is sustainable. Of course, I will not present to you the entirety of the EU Green Deal. It has 8 different areas, and the main one that is concerned here is, of course, the one related to circular economy and to our path towards net zero for 2050, with a target to 2030 of reducing our emissions by 55% comparing with the 1990 baseline. So a huge effort here in the EU, and the EU is trying as well as much as possible to inspire other countries, other businesses in other countries to bet on this future of this more sustainable future, in order to be sure that we will keep the temperature of the planet to a level that will allow for not so much change for the future of our children. We already know that it's a bit late to now think that we are not going to have a big impact of the change of temperature, but we are still on track to keep it within a reasonable frame, so that we can manage to live in this planet. So from this matchmaking, we are hoping that there will be a lot of innovation, a lot of ways of financing this innovation, because ideas we always have a lot, and I'm sure we will see here many very beautiful and interesting ideas, but we have to ensure that the world of the finance is following us on that and bet as well on this innovation. So I wish you a very good and fruitful matchmaking. I'm quite confident that many very positive outcome will come out of this first matchmaking in Brazil. And I really count on you. We count on you to start implementing the future now. So start really putting the path of your companies into the direction of a more sustainable way of producing and consuming, to ensure a living planet. And I wish you a very good start of this matchmaking. So thank you very much. Thank you very much, Stephanie. Your words were really important to give the support of why bioenergy is important, and that energy is indeed a very important commodity. And if we can make it in a sustainable and profitable way, the civilization has only to gain with it. Thank you very much. Before I call the first speaker, I would like to present myself. My name is Nicholas Berhorst. I myself am also a European citizen, so I'm really glad to participate on this program. We have also at CI Biogas worked on the phase of low carbon business action Brazil in 2019 with several concept notes, and it was a very fruitful job, and we have gained some very nice results. Now I call Mr. Harman Dekker, Director of the European Biogas Association, with the speech Cutting Edge Biomethane Applications. Mr. Dekker, the floor is yours. Please. Thank you.
Thank you, Nicolas. And I'll try to share my screen as well, see if that all works. Is this okay for you? Yes, we can see your screen. All right, marvelous. First of all, many thanks for the invitation. And I'm actually quite thrilled to give this presentation around cutting edge biomethane applications, really. But first of all, I have to say, I'm director of the European Biogas Association, heading the full biogas industry within Europe. And I'm actually a little jealous on Brazil, as you present such a fast possibility to make biomethane in a sustainable way, to allow for renewable gas to enter the markets, to, as Stephanie said, really make some headway on the needed climate change. So it is just something I can only be jealous of. And then imagine that we have calculated within Europe that we can represent around about 30 to 40% of the future gas need in Europe. And I'm sure that in Brazil that you can maybe fulfill almost 100% of the gas need within Brazil with the feedstocks you have. But let me not linger on this. Just a quick introduction on the European Biogas Association. We represent, and we are an industrial association, we represent the national biogas associations of every country. And as you can see, we have 40 of them, but that means that we represent even sometimes more than one associations in one country. And then we have a fast growing number of company members within that, more than 130 company members at this point, and we represent, say, directly and indirectly, more than 7,000 stakeholders within Europe. And just to give you just a quick taste, the European biogas industry accounts just a little bit more than 19,000 biogas plants throughout Europe, and we still think there is enormous amount of growth possible. So just to make the link to what Stephanie said before, is that actually the European Green Deal is at the heart of our industry. And the European Green Deal is all about not only trying to make the CO2 emissions lower, but also to make sure that we produce food in a sustainable way, that we also look at the agriculture in how we can increase soil biodiversity, the biodiversity in total. But on the other hand, we also look at transport and all those items. Actually, if you look at that, biomethane is really at the heart of that. We are part of a circular economy, and we can, on one hand, help to increase the biodiversity, to increase the fertility of the soil, but also help combat air pollution. And of course, on the energy side, we can supply transport, we can supply the industry with a renewable gas of a future. And the good thing of biogas and biomethane is that it is in abundance available. And sometimes people like to think that hydrogen is the only silver bullet. Yes, hydrogen is important, but do not forget biomethane, because we are right in the middle of a circular economy, and that is unique, actually, of a renewable gas. So when you look on how biogas is being derived, and I'm not going to spend a lot of time on this slide, but of course, where you can see on the feedstock side is that you have all various options on which you can use for feedstock. And just to pick one, which is of interest, is cities around the world are looking on how to make their city cleaner. And one of the ways to do that is to capture their organic wastes or their wastewaters and make biogas from that. And it is a perfect way. And even if you put it into transport, so make their trucks and the garbage trucks, but also taxis and say private cars driving on it, it makes a huge impact on the well-being of people.
And a part of that, actually, it's not cost effective as well. So it's to me an obvious route to go for. Now, I already said that we can fulfill around about 30 to 40% of the future gas need in Europe. And we calculated within the Gas for Climate Consortium, where gas operators are working together with us, we calculated we can at least supply 1,100 terawatt hours of biogas, around about 100 billion cubic meters, that is, for the future. And just to compare, because a lot of people are thinking only about electricity or maybe hydrogen derived from electricity. We need gas. We need gas for industrial heating, for hard to abate sectors. And biomethane is for that very useful. And we did a calculation on the gas grid within Europe, because if we do not use the gas grid in the future, it actually costs European citizens a staggering amount of 270 billion euros on an annual basis, only by not using the gas grid, which is already there. So I already said, how can we use it? We can use it in transport. And I just would highlight two things from here. You see on the left hand side on the screen, you see the positive emissions from, of course, petrol cars, from fossil energy. That is something we need to stop over time, and as quickly as we can. We have no time to waste, really. But in Europe, they have taken a view that if you look at a car, you can only look at what is coming out of the tailpipe, and if there is no emission there, it is zero emission. But of course, that is not a full picture. The full picture is you have to look at how the energy is being produced for those battery electric vehicles, but also how the car is being manufactured. Where does the batteries come from? Where all those materials are coming from? So it is important to look at the full picture. And if you look at the full picture, biogas is one of the only fuels available which can really make a negative impact to the total. So if you look to the total life cycle emissions of a car, then biogas, biomethane, bio-LNG is making a big impact actually on the environment. And that makes an easy bridge to the next picture, which shows that if you want to do everything on electricity or everything on hydrogen, you need an enormous amount of space just to make sure that we can drive the same distances. So here you see on the bottom gasoline, and then on the second LNG, liquid biogas. And that is one of the cutting edges where we are seeing an enormous growth actually within Europe, but I assume that this will happen around the world as well. So why bio-LNG? Because we can actually deliver below zero emissions. Let's put it that way, because negative emissions is of course positive, but it's a negative word. So below zero emissions, and no other fuel can do that. And bio-LNG can be used also in the maritime sector, and we see a great upsurge also in the maritime sector, in the heavy transport sector. And of course, if you have a biogas plant far away, which produce enough biogas, you can produce bio-energy to truck it away to places where it is needed. We see in Europe, actually, this is our prediction of bio-energy plants, which are going to be built in the next few years. Actually, those plants are already in building phase, so there are no projects which are still on the drawing board. Those are real projects, and we see an enormous upsurge. And actually, we're doing this exercise again within half a year, because we see that the numbers are changing to the favor. So we are going to produce even more bio-energy in future. So that is one cutting edge, bio-energy. But let's not forget that we have another thing we need to really have a look at, and that is on the agricultural side, because we produce a digestate which we can use to ensure that we can move towards agroecology.
And it is already proven several times that if you use that for the soil, you can sequester carbon, you can increase biodiversity. But even when you do minimum tillage and you have the right feedstocks on the soil, you can increase the biodiversity as well. So let's make sure that we intermingle actually the agricultural sector together with the biogas sector to make a good ecological approach. Mr. Dekker? Yes. Please wrap up. Time is up. I will. So give me 30 seconds. I showed you the circular city approach. I would like to take you that on board, go to the cities and see what you can do. I would highlight also, and please visit the website, the DBCool website, which is a project of the European Union where we actually, the European biogas industry is helping the emerging countries like Brazil, but also in Indonesia and South Africa to develop this. And we have 5 competence areas where we are working on, and I will not bore you with that. The presentations will be available, I assume, afterwards, so you can have a closer look at it. So that is it. I have to add, Nicholas, if you do not mind, because I have some other meetings later on, so I cannot stay for the full time. So if there are any questions, I hope that you can gather them, and I'm very happy to answer them on a personal basis. That is not a problem. Okay, if we have any questions directly to you, we will forward them. Thank you very much for your presentation, Mr. Dekker. It's my pleasure. Well, Mr. Dekker has now elucidated us with some very nice opportunities for the biomethane and bio-LNG. And as the numbers show, and also the pictures, the transport sector has a lot to do with that, which is a large part also of the carbon emissions we do an effort to mitigate today. Now, I call Mr. Alessandro Gardeman, president of the ABioGás, with the speech called Overview Trends and Future of the Biogas and Biomethane Sector in Brazil. Alessandro. Hello, good morning, everyone. Oh, good afternoon for those in Europe. Thank you, Nicholas. I congratulate on this initiatives on the Low Carbon Alliance and this working together. It's been 4 years already or something, right? It's been a lot has been built on this this joint ventures between Brazil and Europe. So really, thank you. I'm gonna go, it's only 10 minutes, so not much time. So I'm gonna go to the presentation. I have a lot of slides, so I'm gonna pass quite fast, but if you have any questions, please feel free. Alessandro, have you shared your slides? We don't see them. One moment, please. Okay. Can you see it? Are you seeing my slides? Yes, we can see them. So ABioGás, yeah, we've been working now for 8 years. We just reached 81 associates. We started 2013, pretty small, only 7 or 8 companies, but really it's from the whole value chain, from suppliers, equipment, technology, developers, investors, and now, of course, a lot of companies interested in the use of biomethane in heavy-duty transport. One thing that, of course, Mr. Dekker was already talking about, but we can, it's this flexibility and these alternatives you have with the biogas as output, power, heat, fuel, fertilizers, and of course now all the way through green hydrogen, ammonia, syngas, methanol, everything that you could do on the gas chemical pathway.
the regulation in Brazil now is pretty stable already for the biogas industry. When we started, not much was happening. Now electricity can participate in energy auctions, can compete with natural gas. You can biogas when it's close, it's already, if biogas is upgraded to biomethane quality, you have all the rights and all the possibilities that natural gas has. So it's natural gas equivalent and interchangeable. And now with the new gas law that we have here in Brazil, it's also for all regulatory purposes. So Brazil, it's growing a lot. We grew 18 times our offer in the last 10 years. But we're still less than 0.1% of the energy supply in Brazil. So although we grew a lot. One thing that helped a lot is distributed generation. It's like a feed-in tariff that you have in Europe. A little bit more complex than feed-in tariff, but the idea is more or less the same. And this grew a lot since 2014 when this happened. And we have almost 200 plants operating in small scale, especially small to medium scale, especially. This law is under discussion up to the end of the year, but we had a big improvement in the offer. Today, we have almost 700 million reais, that's 650 million euros worth of projects already invested in Brazil, and we want to expand this to 10 billion reais per year in 2030, sorry. So 1.5 billion euros per year investment. We have almost 20 gigawatts of installed capacity potential, only using agro-industrial waste, and this is maybe the biggest change to the European industry, that we don't talk in Brazil from energy crops. We are always, all this potential that we're talking in Brazil is always using only existing organic waste, be it residential, be it especially in the agro-industry. So we grew a lot. We have already almost 600 plants operating in different kinds of technology development, but increasing a lot. So a little bit of where we are located in Brazil. So a big concentration in the state of Minas Gerais, and also Paraná has a lot of projects. Right. So the potential is around 100 million cubic meters a day of biomethane. This is almost the same as the natural gas consumption today of Brazil. So we could substitute almost 100% of the natural gas consumption in Brazil, or 70% of the diesel consumption, or 35% of the electricity consumption. We already have some big biomethane projects here in Brazil, around 500,000 cubic meters a day, located in the state of Ceará, Rio de Janeiro, and also São Paulo. And some new projects developing, a lot of landfill gas, and also now in the agro-industry. What we see in Brazil especially is we don't have a natural gas infrastructure in Brazil for hand. So the gray lines are the existing pipelines. The red ones are the planned ones. So there is no big offer of natural gas distributed. So we see, and the blue area is where we see high concentration of biogas projects or potential.
So you see it very complementary, the potential. Extremely important, what Mr. Decker was already talking about, is the negative footprint of biomethane. Avoided emissions is also very important, especially for heavy duty transport. Why do you need to go for electricity? So we talked about a lot about the advantages, but from my point of view, from the energy point of view, is decentralized, non-intermittent. So what do you mean? It's base load. You can produce all year long, and also storable. Right? So it's you can store it for 24 hours in a competitive way, and the flexibility to produce electricity and fuel. So a lot also there. The new study from IRENA is also supporting a lot biogas, and also here in Brazil we have a lot of transformational regulatory environment that's improving biogas. So the new gas market that want to have new gas providers and competition. So a big market for biomethane. RenovaBio is an important cap and trade program to decarbonize fuel transportation by 11% to 2030. Very modern program based on low carbon fuels standard. Also the power sector reform to modernize and give economic signals to the most cost competitive solution for the long-term supply, and also the sanitation legal framework that incentivizes biogas production. So yeah, we look at very excited with tractors running, trucks, an interesting project, a dedicated 550 kilometers gas pipeline to 200 kilometers away from a major natural gas pipeline, supplying biomethane to a 200,000 people city, developed by Gas Brasiliano and Cocal. Bonfim plant is Raízen's development, 21 megawatts of electricity on sugar mill residues. It's Raízen's a joint venture of Cosan and Shell here in Brazil for the ethanol industry. Big biomethane projects for electricity and based on landfill, biomethane and electricity based on landfill solutions. Biomethane, also sugarcane. So nice projects, sanitation, Seropédica, a huge plant, 200,000 cubic meters a day of biomethane on landfill. So we have a lot of opportunities and a lot of examples already here in Brazil. So I had to go through it pretty fast, but if anyone has any questions, please. Thank you very much, Alessandro. Your presentation was really insightful. If anyone have any questions, please write on the chat. We will be very happy to answer them. Now I call Mr. Paulo Ferreira from the Regional Development Bank of Southern Brazil, BRDE, with the presentation called Financing Projects Through European Development Banks in Brazil. Please, Paulo, the floor is yours. Ok, bom dia para quem está no Brasil e boa tarde para quem nos vê da Europa. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do LCBA para mostrar um pouco do que é o BRDE. E vamos lá, eu vou tentar
O prazer é nosso, passar Paulo. agora a Obrigado minha pela sua participação. apresentação. Ok, todos estão vendo? Sim, estamos vendo. Então, ok, o BRDE é um banco regional, tá? É uma instituição única no Brasil, porque é um banco que foi criado por 3 estados, né, da região sul, e foi um banco que está fazendo 60 anos nesse mês agora de junho, tá? 60 anos em que contribuiu muito para o desenvolvimento da região. O banco ele é especializado em financiamentos de longo prazo para os diversos setores da economia. Temos um ativo aí na faixa de um pouco mais de 16 bilhões de reais, com um total de 13 bilhões e 600 milhões de reais em operações ativas, com um número muito grande de clientes. Temos 33.300 clientes em carteira, clientes ativos, né? Isso com uma taxa de inadimplência muito baixa, de 0,32%. O banco, pelo fato de ser um banco de desenvolvimento, nós temos algumas restrições com relação a termos agências espalhadas pelo território. Então, um banco é um banco especializado em fazer parcerias. Tá? Essas parcerias nós fazemos aqui em nível local com as cooperativas de crédito, em nível nacional e internacional com os nossos fundings, com os nossos fornecedores de recursos. Hoje em dia nós temos parceiros importantes que nos ajudam no financiamento, principalmente aí na parte que tem um viés ambiental, né, que são a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco Europeu e o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Tá? Especialmente esses fundings têm um viés ambiental muito forte. Eles são recursos destinados a investimentos que estejam ligados à sustentabilidade. O banco também ele já está em negociação com outros parceiros, né, para conseguir recursos estrangeiros para aplicação aqui na região. Tradicionalmente, o banco sempre foi um parceiro do BNDES. Tá? O BRDE foi o primeiro agente financeiro cadastrado no BNDES e isso nos orgulha muito. Mas, hoje em dia, o BNDES está cada dia disponibilizando menos recursos. Isso é uma estratégia, uma política atual do banco. Então, o BRDE realmente teve que ir atrás, né, de recursos para poder aplicar aqui na região. E hoje a gente tem diversificado muito essas fontes, né, com recursos da FINEP, com recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, recursos de FGTS, Fungetur e por aí vai. São vários parceiros nacionais que o banco utiliza esses recursos para o financiamento dos projetos aqui na região. O banco tem vários parceiros também internacionais, como, por exemplo, somos signatários dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e isso realmente está ligado ao nosso planejamento estratégico. O banco também atua forte no financiamento da inovação. Temos aí alguns fundos que nos ajudam a financiar empresas startups e também recursos da FINEP que nos ajudam a financiar projetos de inovação. Aliás, falando em projetos aí na área do biogás, nós temos projetos financiados tanto com recursos da AFD, com recursos do BNDES e também recursos da FINEP.
porque dependendo do projeto, a gente pode encaixar aí, se tiver um viés inovador, a gente também pode usar recursos da FINEP para financiar projetos de biogás. Em 2020, o banco teve uma atuação forte, digamos aí, para mitigar os efeitos da pandemia. Tivemos aí mais de 1.720 operações com micro e pequenas empresas. E também tivemos investimentos em energia renovável, aí no total aí de 115 megawatts de empreendimentos financiados pelo banco. Aqui a gente pode ver um pouco do funding que o BRDE opera, principalmente aí nossa principal fonte continua sendo o BNDES, mas cada vez vem se reduzindo mais esse percentual. Hoje, quase 10% dos nossos financiamentos vêm de fontes externas. Temos ainda quase 20% com recursos próprios nossos. E aí também o banco financia bem forte a parte do turismo com o Fungetur, que são recursos destinados ao setor do turismo. Em 2015, o banco instituiu um programa específico para apoio a projetos sustentáveis. Esse programa, chamado de PCS, que é Produção e Consumo Sustentáveis, ele premia investimentos nesse setor, tá? Como um foco do banco, da atuação do banco. Tá? Sempre linkado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Aqui a gente pode ver uma progressão do que foi aplicado de recurso dentro desse programa. Tá? O ano passado foram 586 milhões de reais financiados em projetos que tenham esse perfil de produção e consumo sustentável. Os maiores financiamentos ainda estão na parte de geração de energia. Aqui nós vamos ficar um pouco devendo aí a parte do biogás. Por quê? Porque a maioria está vindo com investimentos de energia hidráulica, né, em pequenas centrais hidrelétricas e em energia fotovoltaica. Estamos realmente atrás de projetos de biogás para que nós possamos financiá-los, principalmente porque a região de atuação do banco é uma região que é a região sul, mais Mato Grosso do Sul, é a principal produtora no Brasil de proteína animal. E isso gera um passivo ambiental muito grande. E esse passivo ele pode ter um bônus, né, de que você pode usar essas dejetos para geração de energia e obter aí uma fonte adicional de receita. O banco está aberto para oportunidades de negócio, seja na parte de financiamento de investimentos, para parcerias com outras instituições para repasse de recursos, também parcerias para o desenvolvimento dos setores do agronegócio, inovação e sustentabilidade. E, além do que, o banco também pode fornecer serviços de estruturação de projetos e análise de investimentos em geral aqui no Brasil. Finalizando, temos aqui meus dados de contato. Essa foto bonita aí é a nossa agência, que eu estou falando aqui da agência de Curitiba, no Paraná. Esse prédio antigo aqui é um centro cultural do banco e a parte operacional é o prédio mais moderno lá atrás. Tá? Temos aqui meus dados de contato, fico à disposição de todos para perguntas ou
a posterior conversa aí para nós podermos desenvolver alguma parceria ou algum financiamento que seja interessante para o banco. Ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua apresentação, Paulo. O BRD é realmente uma joia brasileira e esperamos aí que no futuro nós tenhamos mais projetos de biogás aí para rechear seu portfólio também. Estamos aí prontos, esperando para receber esses projetos e com grande apetite. Ótimo, muito obrigado. Now I would like to invite Mr. Eduardo Luvizon, Investment Advisor at Cordier Investimentos at BTG Pactual. He's gonna elucidate us with a speech called Private Equity for Biogas Projects. Mr. Eduardo, please. Bom dia. Bom dia. Vou compartilhar minha tela aqui. Enquanto isso, está enxergando ela aí, Nicolas? Está carregando, agora sim. Estamos vendo. Bom, rapidamente agradecer aí a equipe do LCBA, né? Faço isso na pessoa do Thiago Gonzalez, um amigo de longa data que me proporcionou estar aqui. Obrigado, Thiago, em nome de toda a equipe. Como o Nicolas já disse, me chamo Eduardo Luvizon, eu sou um assessor de investimentos da Cordier Investimentos e nós somos uma assessoria de excelência do Banco BTG Pactual. Na prática, o que a gente faz é levar o BTG para fora da Faria Lima e hoje a ideia é trazer uma visão do mundo comercial de investimentos, né, como que o mercado de capitais já tem e está enxergando essas oportunidades, não tão focado no biogás, mas sim em iniciativas ESG, tanto para investir quanto para ser investido, né? O BTG Pactual tem um grande alinhamento com relação às questões ambientais, às questões ESG, tanto relacionadas à própria operação quanto a operações externas do que ele pode fazer. Um exemplo é que o banco já há alguns anos vem zerando as emissões de carbono em toda a operação, incluindo os escritórios de agentes autônomos, sempre com programas sociais, o BTG investe sempre que possível, tem uma valorização de igualdade de gênero bastante representativa e um compliance bastante intenso, né? Portanto, passando pelos 3 pontos aí, ambiental, social e de governança, em toda a operação do banco, chegando inclusive a nós, agentes autônomos, né? Que são 104 escritórios espalhados pelo Brasil. A ideia é trazer uma visão geral de oportunidades e me deixo à disposição aí para qualquer dúvida. Nos 2 próximos slides, para dar clareza que nós já vivemos em um mundo ESG, vocês aqui, espectadores desse evento, fazem isso no dia a dia, mas eu reforço, né? Chegou a hora de vocês, a gente já está bastante atrasado com isso, na minha visão. Eu tenho um background de agronegócios, a minha família tem negócios em agronegócios e o Brasil vive disso. A gente sabe da necessidade de dar muito mais atenção a isso. E a transmissão de riqueza, principalmente da tomada de decisão para os mileniais e para as mulheres, né? Vamos trazer aqui a importância de gênero também. Isso vai nos ajudar ainda mais a fazer essa transformação, como os dados aí que eu trago mostram, né? Os mileniais só investem em negócios com impacto, 93%, portanto, quase todos eles, e 90% das mulheres acreditam que é importante gerar um impacto positivo na sociedade. Então, o mercado de capitais ganhando a representação dessas 2 classes aí tende a intensificar ainda mais essa migração para esse segmento. Aqui outro dado da Bloomberg, já são mais de 2 trilhões de dólares, né, emitidos globalmente para finanças sustentáveis, dívidas verdes, que é o caso dos green bonds aí, ações ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Mas não vou me estender muito aqui em dados, que vocês têm muito mais dados do que eu. Seguindo com uma oportunidade que para alguns aqui pode ser
ser investido, né, o Fundo BTG de Investimentos de Impacto. É uma iniciativa da BTG Asset, uma asset das mais renomadas aí do mercado latino-americano, quem sabe até do mundo. O fundo é um fundo de private equity e realizou a captação há algumas semanas, né? Portanto, está fechado. Mas é uma equipe liderada por Renato Mazzola, managing partner do banco e sócio responsável pela área de capital privado, com uma equipe que já investiu nos últimos 15 anos mais de 10 bilhões em negócios de impacto, portanto, com uma ampla experiência e com capacidade de operar com muita eficiência o capital dos investidores. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU que geram as diretrizes para as medidas, né, que garantem que os investimentos de fato estão causando um impacto positivo com as suas ações. E, através de 3 diretrizes básicas, o fundo atua. Portanto, governança, o fundo não pretende ter participações majoritárias, e sim minoritárias, mas apesar dessas participações minoritárias, o fundo pretende atuar com uma governança bastante forte nos negócios investidos. A alocação vai ser diversificada em vários negócios para minimizar o risco da operação, e o foco está em pequenas e médias empresas, que devem estar alinhadas com as intenções do fundo. Então, aqui pode ser que tenha alguma oportunidade para alguns espectadores aí. E a intenção aqui é, como muito de vocês, entregar impacto, entregar uma visão ambiental, social, mas com resultados financeiros, né? O que o mercado de capitais sempre cobra é que tenha um ganho de capital, é que tenha um resultado financeiro. E isso mostra que, de fato, é possível gerar negócios que tenham um impacto e que gerem renda. Então, a equipe do Mazzola aí já vem fazendo isso há mais de 15 anos e, normalmente, eles superam os targets de investimento. A figura aqui é para exemplificar. Então, de um lado, nós temos o tradicional, visando o máximo retorno financeiro, e, do outro lado, a filantropia, né, que não visa um retorno financeiro e apenas o impacto. O fundo atua exatamente no meio, um impacto positivo com taxas de retorno acima do mercado. É bastante interessante aí a estratégia do fundo. O target do fundo é entregar para os investidores IPCA mais 20%, portanto, um ganho representativo sobre a inflação. Lembrando que a equipe normalmente supera os targets, então a gente não pode garantir, mas o histórico da equipe é bastante relevante. É um fundo de 7 anos, prorrogáveis por mais 2, e foi feita a captação de 1 bilhão até o dia 10 do mês corrente. Então, é um fundo que tem uma representação bastante importante. E aqui, passando para algumas oportunidades de investimentos e estratégias do banco, né? Eu acabei de falar de um fundo fechado, mas passando pela estratégia do banco, nasceu uma estratégia pioneira do ESGB11, né, que é um ETF voltado a iniciativas ESG. Rapidamente, para quem não sabe, que é um ETF, é um Exchange Trade Fund. Em palavras simples, é um fundo comercializado em bolsa. Então, todo mundo que tem uma conta e todo mundo que tem um home broker já pode investir em ESG. A cota do fundo tem girado hoje em torno de 120 a 130 reais, e é possível comprar uma cota. Então, não precisa ser um grande investidor para investir em ESG no Brasil hoje. Basicamente, o índice é composto por uma cesta de empresas. São 96 empresas listadas na B3. Elas têm alguns níveis alguns critérios, precisam atender alguns critérios ESG, mas vou passar rapidamente aqui para o Pedro, para o Nicolas, perdão, não me acelerar aqui, uma vez que o meu tempo é curto. E aí, passando para um outro nível de investimento, né? Eu trouxe aqui 4 fundos que hoje estão abertos na plataforma do BTG Pactual Digital. Fazendo um merchan rápido aí,
A plataforma é uma grande plataforma, dita a melhor plataforma de investimentos do Brasil hoje, e segue em constante evolução. A abertura de conta não tem custo nenhum e a manutenção também não, mas meu objetivo aqui não é vender nada para ninguém, e sim trazer os olhos do mercado de capitais para esse mundo ESG, né? Aqui a gente tem fundos com estratégias no Brasil, é o caso da JGP e da Trígono, do Trígono Delfos, são gestoras brasileiras bastante renomadas, né? Também tem os exemplos globais aí da MAG e da Schroders, que são outras gestoras globais, estão entre as principais gestoras, tanto no Brasil quanto fora, e todas têm produtos competitivos voltados a estratégias ESG, com uma preocupação ambiental, com uma preocupação social, e que normalmente superam o índice ou já tiveram acima dele, é o que eu mostro no slide seguinte. Então, trago aqui um histórico. Tirando o Trígono, Delfos, os outros 3 fundos são criados no pós-pandemia, então, portanto, são ainda fundos novos e com dados um pouco limitados. Mas o que o gráfico deixa claro é que é possível, sim, ganhar dinheiro investindo na Bolsa, e levando em conta o Ibovespa, é possível superar o índice considerando os critérios ESG, né? Todos os fundos, em algum momento, ultrapassaram o índice Ibovespa, e no final ali nós temos 3 acima e 1 abaixo, mas muito próximo do índice. E o que vale interpretar aqui é que o único deles que tem um histórico mais completo, né? O Trígono é um fundo de abril de 2019, ele já superou de uma forma bastante significativa o índice. E essa é uma tendência que talvez foi evidenciada lá no primeiro slide, né? Com a migração da renda para os mileniais, né, a presença muito maior dos CPFs femininos e a visão dos investidores do mercado de capitais para o cunho ESG, para as preocupações de sustentabilidade e preocupações ambientais, é uma tendência que esses fundos superem o índice, porque as empresas que estão relacionadas a essas preocupações tendem a ter um ganho maior aí nos próximos anos. Eduardo, por favor, finalize sua apresentação, o tempo terminou. Na verdade, era o final dela, Nicolas. Ótimo. Agradeço aí o tempo de vocês, agradeço a presença e me deixo à disposição aí com o meu e-mail, meus contatos. Peço desculpas pela apresentação estar em português, mas estou apto aí a conversas em inglês e espanhol sem problema nenhum. Certo. Muito obrigado, Eduardo. É muito interessante ver que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis estão sendo bem absorvidos pelo mercado de capitais. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Até logo. Até. Now I would call the speaker, Ricardo Müller, biogas expert at Unido, with the presentation called Partnership Low Carbon Brazil Action, and Unido promoting and supporting European biogas companies in Brazil. Ricardo, it's a pleasure to hear you now. The floor is yours. Thank you, Nicholas. It's a pleasure to be here and actually introduce to the audience this opportunity. So we just, can you see my screen? It's loading. Okay. Okay, you can go forward. So it's a pleasure to be here and announce it and allow this partnership between LCBA and Tropicalization Program. The Tropicalization Program, it is one action of the JEF Biogas Project that is implemented by Unido, has as leader institution the MCTI, and main executor the CI Biogas. I want to start the presentation, get some information about the importation of tropicalization, adaptation of technology, introduce you a little bit about the tropicalization program, and telling you
how this partnership will occur. So why this tropicalization is so important? What's the reasons, the main reasons to adapt your technology to the Brazilian reality? The first of one, it's avoid exchange spreads. So we are watching at this moment some foreign European companies, especially in Brazil and also American, that are important, exporting the product to Brazil, and they starting be not so competitive from the national offer of products that we have here already. The second is provide regional technical assistance. So the market is looking for fast and cheap technical assistance. So the market is not, in most of the cases, not able to wait some components come from Europe. The third is concentrate your effort, the European companies' effort, on the core business and leave the simple things, the things that there no know-how to be built in Brazil if it's needed and if it has feasible. The fourth, it is cost reduction on transportation, but not just between Europe and Brazil, but also inside Brazil. Brazil is continental culture, as most of you know, of you knows. The fifth, it is access to specific finance lines of nationalized products, especially BNDES, the FINEM line. And the last one is avoid double taxation, avoiding tariffs, especially when you are exporting all the product to Brazil. Here have some example how much the tariffs can impact biogas equipments in Brazil. I listed the 3 examples. The first one, it's a main control panel, and the tariffs to import this kind of components in Brazil could achieve 70% on the cost of the product. Mixers is another example, 45%, and PVC gasometer is the last example with 32%. The tariffs in Brazil, it's quite complicated, vary a lot from state to state, the type of technology. So it's something that can be avoided if you are open-minded to adapt your technology, to tropicalize your technology to the Brazilian supplier chain. So taking up the tropicalization program, that is one side of this partnership. The other side is LCBA. Pedro Beda going to talk on the next pitch. The tropicalization program has a goal to provide the nationalization and the tropicalization through this cooperation between Brazilian and European companies to solve one or more of the challenges outlined by the Brazilian biogas market. Our target is to develop at least 8 concept notes, how we call it, proposed in this call, and the selected concept notes will receive up to 208 hours of specialized technical supports. About the challenge, the priority areas. These priority areas was outlined by 18 Brazilian biogas experts and more than 94 Brazilian companies. It means we are showing you real challenges, real needs about the Brazilian biogas markets. The first one, the most priority, it is cost reduction and integrated solution for biomethane and CO2 production. The second, it is solutions for digestate valorization. The third, peripheral equipments focusing on also in cost reduction and automation plug and play. The fourth, it is cost reductions for power application and large and small power generator. When you're talking about large and small, it is small below 35 kilowatts power generator and large above 500 kilowatts. The fifth is compressor solutions for compressed biogas storage and transportation.
And the last is solutions for biogas purification. And in this case, we are looking for integrated solutions that provide the removal of humidity and H2S. But who can participate, who can benefit, and the main requirement of this call, it is to have a partnership with a Brazilian company. And here we have 3 examples of accepted cooperation. A European company with plus a Brazilian company, not integrated in the same group, a European company that has their own operation in Brazil, or a European company with operation in Brazil plus another Brazilian company that may it is support on the tropicalization technology of the solution. Now, understanding this partnership, now that you understand the whole program, the tropicalization program, we working together to make deal with the final customer in Brazil. So our focus is to promote new business opportunities between Brazilian and European companies in the biogas sector in Brazil. At the first stage, for the companies that desire to cooperate with Brazil or with European company, we can provide on the side of the tropicalization program, JEF Biogas Project, a Brazilian enterprise research. It means for European companies that are looking for partners in Brazil, we can find potential customers for potential potential partners with them here, list it to them, and the same could happen on the European side. In case of some Brazilian companies looking for some specific technology, LCBA can give you the support. Once you have this list, we can support you on the individual map makings with these potential partners, and also bring some market information to take decision if you are going to invest in Brazil or not. We also support on the elaboration of the proposal, and for the selected proposal, we have couple of technical assistants. The technical assistance, the tropicalization program are often offering to the market 3 technical assistance. The first one, it is technology adaptation, where our technical team from CI Biogas going to look, analyze your solution, and with a market and customer point of view, going to suggest to you what you should adapt to be more competitive in Brazil to achieve your target market. The second, it is market intelligence, where our team, actually that is conducted by Nicolas, will support you to define your target market, to identify potential customers in Brazil, and also to review your business approach, thinking on the Brazilian biogas way. And at least assistance to access finance. So our team will support you to write proposals to access some specific fundings, and also fundraising to put some demonstrative projects run in Brazil. And at the bottom, we have the LCBA support. I'm not going to get deep that because Pedro is going to do that. But we have legal assistance, importation, taxation support, company structuring assistance, and also support to access investments and funding and financing, as we are seeing in this webinar with our partners here. And our focus here is to have business with the Brazilian biogas markets. If we saw in some step of that your solution don't make sense at this stage in Brazil, we probably going to tell you that and stop the technical assistance, because we don't want to lose your time, your effort, and also the fundings that we have to give the market this type of technical assistance. The deadline about the tropicalization program,
It is an open call. The first window has closed in April. We are close to close the second this weekend, that's June. And we are expecting more 2 windows that could not occur the last one once we achieve our targets of concept nodes. How to apply? It's really simple, 100% online in a single email, access our official website, download the code and attachments, establish a business cooperation, fill up the concept note, and both we can support you and submit it to us. So the question is, are you ready to do business in Brazil? My name is Ricardo Miller. I'm biogas expert in charge with the tropicalization program and able to support you to become your business in Brazil. I will be on the map-making platform. So if you want to talk with me, please schedule a meeting with me. Thank you, Nicholas. Nicholas, you are muted. Hello? Yes, thank you. Thank you very much for your presentation, Ricardo. It was really well done, and you could show us a lot about the tropicalization program. Indeed, it's important to highlight the job done by the GEF Biogas Brazil UNIDO program in Brazil in the effort to do this matchmaking between technologies and business opportunities. And in the end of the day, emissions is the most important engine of our work here. Now, please, Pedro Ubeda, the floor is yours. Thank you. Bom dia a todos. Estão vendo minha tela? Estamos sim. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelas apresentações. Foram excelentes e também quero agradecer a presença da Stephanie Aurel e de todo o apoio que temos recebido do projeto desde o começo, em todos esses meses, pelo esforço e pela dedicação não só da Stephanie Aurel, sino de todo o seu time, de Ignacio Asenjo, de Miguel Ángel Castro, e também queria agradecer muito todo o esforço que vocês estão fazendo, toda a colaboração, todas as parcerias que vocês estão demonstrando a Biogás, Cibiogás, Unido. Eu acho que estamos realmente definindo uma estrutura e as forças, sumando forças para efetivamente o desenvolvimento da tecnologia de biogás no Brasil. Muito obrigado. Tem sido um mês de muito esforço e sem vocês isso não seria possível. Também gostaria de agradecer a todas as associações que vamos trabalhando no Brasil, todas as associações e instituições que vêm apoiando o projeto Low Carbon com muita predisposição e atividade. Algumas delas são a ABESCO, a BGD, a Bioeólica, a Abralatas, a CEAGRI, a ABSolar, a Embrapa Solos, a Embrapa Pecuária Sudeste, a OCBETS, o Pacto Global, as embaixadas da Espanha e da França, a Business Finland, a Business Winning, a Austria Advantage e aos Ministérios da Economia e da Agricultura, a Enterprise Network e a IBICT. Porque agradeço a todas elas, porque sem elas, efetivamente, todos os nossos esforços não têm nenhum sentido. Vocês estão agregando a escalabilidade que o projeto precisa para ter impacto. Vocês são as peças-chave do projeto. O projeto requer impacto. E sem vocês, isso não daria certo. Também queria agradecer, como não, todos os empresários e executivos que estão hoje aqui acompanhando-nos. Nós estamos falando de aproximadamente 80 empresas europeias e mais de 50 empresas brasileiras. Estamos com empresas europeias da Alemanha, da França, da Espanha, da República Tcheca. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também à Associação Brasileira, a Associação Europeia de Biogás, pela excelente representação
e as palavras tão motivadoras que dirão sobre o mercado brasileiro. Empresários, executivos, vocês são efetivamente quem pode gerar a mudança. Vocês são os principais atores. Stephanie Orell falou isso, subrayou isso. Eu, pessoalmente, considero que vocês são a parte mais importante dessa mudança climática, que requer o projeto, que todos precisamos. E o momento é hoje. Hoje é o momento de começar essa parceria e de frutificar os esforços. O projeto, a apresentação hoje está muito focada na biogás e a agricultura 4.0, mas nós trabalhamos todos os setores que tenham um impacto na mitigação de gases de efeito estufa. Portanto, nós estamos abertos a gerar valor em todos os processos de internacionalização e de parcerias tecnológicas nos sectores de baixo carbono e economia circular. E essa é a grande pergunta, como desde a Low Carbon Business Action podemos efetivamente gerar valor nesses processos de internacionalização, esses processos de aproximações empresariais, esses processos de transferência tecnológica que requerem em si uma tropicalização, como muito bem colocou o Ricardo Miller. O Brasil é um país riquíssimo, mas um país também que precisa ser avaliado, estudado e que requer, pelo seu tamanho e pelas particularidades do mercado brasileiro, requer sim uma tropicalização e, sobretudo, uma visão de meio e largo prazo para efetivamente ter os resultados esperados. Os projetos, a proposta de valor da LCBA se estrutura, em primeiro lugar, é importante que entenda que se estrutura desde a identificação da necessidade até a assinatura do contrato. Ou seja, começamos com a identificação da oportunidade de negócio, procuramos o parceiro e geramos o valor agregado para que essa assinatura seja assinada, a assinatura de contratos. Os projetos são totalmente customizados às necessidades de cada um dos projetos. O valor agregado, individualizado, e não é por empresa, é por projeto. Uma mesma empresa pode ter vários projetos na Low Carbon Business Action. E esse valor agregado pode ser estruturado em 3 linhas estratégicas. Uma que é a Technological Screening, que é basicamente a identificação de potenciais tecnologias a serem importadas. Falando de outro jeito, procuramos seu parceiro na Europa em função da sua necessidade. O segundo é a assistência técnica para efetivamente ajudar a entender, a definir a conceitualização e a definição do projeto. E, por último, o funding. Vou explicar cada uma delas. Quando falamos de identificação, definição da necessidade tecnológica, estamos falando basicamente que um projeto que é orientado pela demanda, ou seja, empresas brasileiras, muito obrigado porque vocês permitiram que isso esteja acontecendo. O matchmaking de hoje é fruto do esforço e da comunicação com vocês que definiram essas necessidades tecnológicas que vocês tinham, e nós estamos tentando gerar esse valor agregado para unir as duas partes da licitação, do projeto, a parte europeia e a parte brasileira, para identificar, para categorizar ou caracterizar essa necessidade tecnológica. Em primeiro lugar, o que fazemos é ter reuniões com os grupos de trabalho, os departamentos de engenharia, de compras, de inovação tecnológica. Uma vez definida essa necessidade tecnológica, a gente procura na Europa, através das diferentes canais que nós temos, o melhor parceiro para vocês. Para isso, procuramos as redes de tecnologia, os grandes clusters tecnológicos da Europa, que podem efetivamente agregar nesse processo de internacionalização e transferência de tecnologia da Europa para cá. E, por último, a gente aproxima essas duas partes, que é o que nós estamos fazendo hoje. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Atualmente, esse contato tem que ser via online, mas esperemos que a curto prazo isso possa ser feito fisicamente.
a segunda linha estratégica é efetivamente ajudar tanto as empresas brasileiras como as empresas europeias a modelizar, a dimensionar o projeto. Para isso, a contextualizar. Para isso, os projetos selecionados vão a receber serviços de assistência técnica. Em que setores? Em que linhas de trabalho? Tanto a modelagem técnica como econômica, tanto na parte jurídica e marco regulatório, os contratos, como são os contratos, preciso criar uma SPE, não preciso, como será essa SPE, que impostos incidem sobre essa SPE. Ou também ajudamos na parte de mensurar o impacto ambiental. Com tudo isso, a ideia os objetivos são efetivamente reduzir os custos de implementação e de transferência tecnológica da Europa para cá, reduzir o risco comercial, tanto da parte brasileira como da parte europeia, e, por fim, reduzir o tempo até a assinatura de contratos. Também prestamos serviços, os serviços de assistência técnica também se encaixam na parte fiscal e tributária, e também todo o que é propriedade intelectual. O Brasil é caracterizado por ser um dos países com os maiores impostos do mundo, e é importante que as empresas europeias entendam efetivamente qual é o marco fiscal que regulam as operações no Brasil. É muito importante também entender qual que é o custo de nacionalização dos equipamentos, como o Ricardo comentou. Temos efetivamente umas taxas de importação bem altas que requerem também uma análise de toda a tecnologia, porque o Brasil também é desenvolvedor e muito de tecnologia. Então, fazer essa operação de transferir o conhecimento requer, sim, um esforço de tropicalização que desde o programa LCBA se facilita. Também, como não, também temos que ter em consideração a importância dessa transferência tecnológica. A operação e mantenimento, nós, quando falamos em tecnologia, pensamos em longo prazo. Muitas das empresas que queiram empresas europeias que queiram vir para o Brasil, vão ter sim que criar uma estrutura de assistência técnica no país, vão ter que investir, vão ter que formar. Então, realmente, o programa LCBA gera esse valor agregado de aportar assistência técnica também para facilitar efetivamente essa operação e mantenimento de todos os projetos. Por fim, também, a gente, como vocês viram, pelas excelentes apresentações da BTG Pactual e de Eduardo e do Paulo, do BRD, a gente aproxima os projetos para o funding, para procurar financiamento, é a terceiro P do projeto. O que procuramos? Basicamente, como eu falei antes, o impacto e a transferência de tecnologia, tanto de pequenas e médias empresas europeias para cá. E não só estamos pensando efetivamente na internacionalização de novas empresas europeias para o mercado brasileiro, sino também a consolidação das empresas europeias que estejam no Brasil. E também temos uma visão, e isso é muito importante, uma visão de negócio. A gente tem que ter contratos assinados antes de setembro do ano 2023. Portanto, nosso foco é totalmente focado a resultados e a impacto e a escalabilidade. Procuramos soluções com escalabilidade que possam efetivamente ter um grande impacto na economia e nesse processo de transição econômica e energética que todos queremos. Como participar no MBA? Basicamente, entrar, se cadastrar, nos apresentar quais são seus projetos, suas necessidades tecnológicas, e trabalhemos juntos para caracterizar esse projeto para que efetivamente seja apresentado para a Low Carbon Business Action. Esses são meus dados de contato. Dito isso, fico à sua disposição, estarei na plataforma. Eu queria parabenizar mais uma vez pelas apresentações, e agora eu vou colocar um vídeo explicativo de 3 coisas. Uma delas sobre a plataforma de matchmaking. A primeira delas é como convidar uma pessoa, um colega, para que entre na sua reunião. O segundo ponto importante é o microfone. Como evitar problemas com o microfone, tá? E em terceiro lugar,
em terceiro lugar, desculpem, em terceiro lugar, como temos um chat de assistência permanente a todos, qualquer necessidade que vocês tenham, por favor, nos contactem, tá? Vou colocar o vídeo, não sei se vocês estão vendo. Perfeito. Ainda não apareceu aqui. Não apareceu? Um segundo. Agora sim? Ainda não. Aparece apenas a sua tela. Acho que não está nada compartilhado. Espera aí. E agora? Agora está carregando. Agora nós vemos a tela do YouTube. Isso. Ok. Está passando. Bem interativa a plataforma. Possível agendar direto na agenda. Conta com ferramenta de videoconferência. E ali a instrução sobre o microfone. Então é isso. Não sei. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tem um chat aqui da assistência técnica. E agora, se vocês tiverem perguntas, por favor. E é importante destacar também que a nossa... It's important to highlight for the participants, we have also the link of this video that Pedro has already just showed us on the chat, the YouTube video. People, you still have some minutes to do the questions. We have already a very interesting question aquí from Mercedes, so I will direct this question to 3 participants. I will also kindly ask you to make your answers short, because we only have a few minutes left. But it's a really important question that can bring lots of important information. So Ricardo, the first question goes to you, and then I will direct the second part to Paulo and to Alessandro. Ricardo, how is assistance to access the UNIDO program funding provided in practice? You have already shown in your presentations the link to this participation. I have also sent the Jeff Biogas tropicalization documents on the chat, but if you could elucidate a bit of how it's going to work in practice, and then after that I forward the funding and financing question to Paulo and Alessandro. Ricardo. Thank you, Nicholas. Thank you, Mercedes, for the question. So
the funding, actually, all support that we are providing on the tropicalization program, there's no, how can I say, there's no cash in space. There's no cash involved, economic funding. So you receive support of technical, specific consultants from CI Biogas to structure your proposal, to structure your studies, and the studies will be conducted by CI Biogas, always together with the companies, always allowed and watched with the companies. So you used to say that in Brazil that the projects, the fundings are the technical assistance is built in 4 hands between the companies involved and us, between the companies and tropicalization program and LCBA. Thank you, Ricardo. I will now forward the next question in Portuguese. A Mercedes perguntou também qual é o que parece ser as principais barreiras para funding, para financiamento de projetos. Então, eu gostaria que o senhor Paulo Ferreira, do BRDE, pudesse compartilhar conosco a visão do banco quando olhar para um projeto de financiamento de biogás, e também, se puder dar como exemplo, qual a maior diferença entre um projeto de fotovoltaica ou um projeto de biogás. E depois eu gostaria que o senhor Alessandro Gardeman pudesse compartilhar experiências de como foi, talvez, o processo de financiamento das plantas, de alguma das plantas que ele apresentou na apresentação. Senhor Paulo, por gentileza. Ok. Bom, com relação ao financiamento de projetos de biogás, né, eu acredito que nossas maiores dificuldades, principalmente, são na questão da estruturação do grupo econômico que está realizando o investimento. O banco ele tem uma análise muito conservadora, né? Isso até mostra, nossos índices de inadimplência mostram isso. Então, a questão principalmente patrimonial e a questão digamos, um pouco do amadorismo, tá? Dos envolvidos no processo, tá? Na estruturação e no projeto em si. Tá? A diferença, por exemplo, no projeto de biogás, um projeto fotovoltaico, basicamente é que a gente tem na parte do fotovoltaico uma tecnologia que está um pouco mais sedimentada, né? Digamos, é modular. Eu não preciso de um insumo, né, que no caso do biogás vem de resíduos, né? E no caso do solar eu tenho o sol. Então, no caso de um projeto de financiamento de biogás, o banco vai ter que certificar digamos, da disponibilidade desse insumo para a produção do biogás. Tá? Paulo, você ficou mudo. Às vezes é difícil para o cliente comprovar que tem a disponibilidade desse insumo, né, que é um dejeto ou resíduo, ou seja o que for, para a produção em um período que pelo menos que seja o período do financiamento. A gente está falando aí em 10 e 15 anos. Né? Então, às vezes, isso é complicado. Né? Você fazer um contrato de fornecimento ou de ter esse insumo por esse período longo, isso é uma coisa que trava. Tá? Certo. Para projetos menores, isso facilita o fato de ser aí uma pequena escala, ou seja, um produtor
rural, que ele já tenha a produção desse insumo ali na sua propriedade. Isso facilita. Certo. Mas para projetos maiores, eu acredito que seja um dos maiores empecilhos seja realmente essa a garantia do fornecimento desse insumo para a produção da energia. Certo. Muito obrigado, Paulo. Bom, Alessandro, você poderia, por gentileza, contribuir com essa discussão? Comparando um pouco do biogás com o solar é muito mais simples de ser feito, né? O solar, mas também a tecnologia aplicada é menos específica ao projeto e também gera menos emprego, e o impacto social é diferente, né? Nada contra a energia solar, eu acho que todas as fontes são válidas, mas o biogás tem suas particularidades, né? De destinação definitiva de resíduos, né? Produção de biofertilizante, essa flexibilidade de produzir energia elétrica e biometano, mas isso obriga os projetos a terem soluções de engenharia e de tecnologia específicos mais adequados àquele projeto. Então, acho que, de um lado, acho que a biogás e os atores, né, a gente vem tentando incentivar a questão do biogás bem feito, que é um biogás que garante qualidade e disponibilidade. Acho que talvez, um pouco além do que o Paulo falou, acho que o problema não é o resíduo, porque acho que eu entendo que o produtor sempre dificilmente vai parar de operar. Acho que, de fato, é a garantia que aquela planta... E aí a gente, né, passa por acho que um avanço das instituições de fomento, de compreensão das particularidades de projetos de biogás. A gente teve, na década de 2000, um histórico, digamos, não favorável de projetos de biogás. Talvez a parte regulatória não estava bem pronta, mas também talvez a tecnologia adequada não era por isso também essas iniciativas, o Low Carbon e assim por diante, de troca de informações, são tão importantes. Entendo que as instituições de fomento têm que tomar um pouco mais de risco. Paulo, eu acho que vocês têm que ampliar a exposição, né, e às vezes olhar isso como portfólio. Eu acho que se a gente limitar isso, eu brinco que projetos de biogás bem feitos são mais caros, mas tem um investimento mais alto, só que geram mais gás, garantem qualidade, garantem disponibilidade, com isso tem uma taxa de retorno melhor e também um risco menor. Só que dificilmente você tem grupos que têm balanço daí para suportar essa dívida, né? Então, a gente precisa pensar em algumas soluções alternativas, né? A Biogás está, junto com o CBI, tentando desenvolver um fundo garantidor para projetos, né? Que a gente monte que tem um portfólio de projetos, e esse fundo garantidor cobra uma taxa para garantir o portfólio e analisa isso como portfólio, né? E tendo uma validação técnica por um comitê técnico de aquele projeto. Se o projeto for bem feito, o risco de um projeto de biogás não deveria ser maior que um projeto de solar, né? Certo. Pela flexibilidade, pelos ativos que são de flexibilidade e assim por diante. Então, eu concordo com o Paulo. Muito do que foi feito até agora foi feito com garantias corporativas, mas penso que isso é uma pena, né? A gente não vai conseguir expandir o biogás na velocidade que a gente precisa se isso for feito baseado em garantias corporativas. Acho que a gente precisa pensar alternativas diferentes de financiamento. Ótimo, Alessandro. Ótimo, Paulo. Muito obrigado pelas contribuições nessa parte de financiamento. Pedro, acredito que estamos chegando agora, podemos finalizar o evento. O senhor Mr. Abdul Kolig has made a question about difficulties, barriers, and burdens for the implementation of biogas technology in Brazil.
Mr. Abdul, I strongly suggest you to check the link that I have just inserted on the chat. There you may find the slide that Mr. Ricardo has showed with 6 main challenges identified by specialists on the Jeff Biogas Brazil project. I guess that will answer your specific question. Pedro, I give you the word to wrap up. Em primeiro lugar, rapidamente agradecer a todos a presença aqui, especialmente pela excelência das palestras. Ricardo, Alessandro, Paulo, Eduardo, parabéns. Obrigado pela parceria. Obrigado a todas as instituições que estão apoiando o Low Carbon Business Action, que estão engajadas com o projeto, e desejo 3 dias de muito esforço, de muito trabalho, e que tenhamos os máximos resultados possíveis. Estamos à sua disposição. Somos 20 pessoas no grupo LCBA para que isto aconteça, e isso é um projeto de 3 anos. Empecemos por aqui a construir. É um convite e nós precisamos fazer isso agora. Obrigado mesmo a todos. Grande abraço. Bons negócios. Obrigado a todos. Thank you all. Bye bye. Good. Até logo, Bons obrigado. negócios, good businesses. Até logo.